Olá, alunos e alunas, espero que estejam todos bem, de saúde. Espero que tenham tido boas festas, bom Natal e boa passagem de ano. E cá estamos novamente para mais uma aula de português. Hoje é a sexta aula de português. Lembram-se que na última aula, na aula número 5, nós demos uma história, portanto um texto, eu li um texto, uma história, que era a ferradura velha. Lembram-se que eram as cerejas? Lembram-se dessa história ainda? Pronto. Então vamos começar pela correção do trabalho de casa, que foi uma série de perguntas que eu vos fiz sobre o texto que li. Vamos lá ver então, está bem? Portanto, a primeira pergunta que eu vos fiz era quais eram as personagens do texto, não é? Quem são os personagens do texto? E como é que vocês responderam? Resposta completa ou só responderam pai e filho? Resposta completa, espero. Portanto, vamos pôr pergunta número 1. Portanto, era quem são os personagens do texto? Como é que vamos responder? As personagens do texto são um camponês, podemos pôr assim, portanto, quem são os personagens do texto? E nós podíamos responder à pergunta número 1, não é? As personagens do texto são um camponês e o seu filho. Esta seria a melhor resposta, portanto, a resposta completa. As personagens do texto são um camponês e o seu filho. Pronto, mas também podem pôr de outra forma, desde que seja uma resposta completa. Nunca porem camponês e filho, por exemplo. Só isso. Isso não. Numa resposta completa terão que pôr um bocadinho da pergunta. Portanto, a pergunta era quem são os personagens do texto. Vocês iam responder as personagens do texto são. Portanto, ir buscar sempre um pouco à pergunta que vos fazem. Está bem? Pronto. Espero que tenham acertado. De certeza que a grande maioria acertou. Vamos à pergunta número 2. E o que é que a pergunta número 2 pedia? O que pediu ao pai o filho? O que pediu o pai ao filho? O que pediu o pai ao filho? Então, o que é que pediu o pai ao filho? Vamos lá pôr então. O pai pediu ao filho que apanhasse o pai pediu ao filho que apanhasse portanto, o que pediu o pai ao filho? Era a pergunta número 2. E então o que é que temos que responder? O pai pediu ao filho que apanhasse uma ferradura do chão. Agora, esta parte aqui do fim, do chão, já era facultativo. Não tinham que pôr exatamente assim. Pronto. É para ficar ainda mais completo. Podiam pôr, apanhasse uma ferradura só. Pronto. E acabava aqui, ponto final. Agora, do chão já é, pronto, fica mais completo. Portanto, o pai pediu ao filho que apanhasse uma ferradura do chão. Será a resposta número 2. Nunca se esqueçam de começar sempre com letra grande no início da resposta, não é? Assim como no início de uma questão, de uma pergunta. E depois não se esquecerem nunca também da pontuação no final de cada frase. Portanto, no final de cada frase convém ter sempre a pontuação para a frase ficar correta e para a frase ficar direita. Está bem? Portanto, aqui o ponto final também. Vamos lá então passar a correção.
A primeira resposta, as personagens do texto são um camponês e o seu filho. Resposta número 2. O pai pediu ao filho que apanhasse uma ferradura do chão. Vamos lá então passar esta correção, está bem? Podemos apagar. Eu vou só repetir novamente a resposta para quem estiver a passar para o caderno e depois continuamos com a nossa correção. Portanto, resposta número 1. As personagens do texto são um camponês e o seu filho. Resposta número 1. As personagens do texto são um camponês e o seu filho. Resposta número 2. O pai pediu ao filho que apanhasse uma ferradura do chão. O pai pediu ao filho que apanhasse uma ferradura do chão. Pronto. Vamos apagar agora? Sim? Pronto. Pergunta número 3. Qual era a pergunta número 3? O rapaz obedeceu ao seu pai? O rapaz obedeceu ao seu pai? O que é que vocês dizem? O que é que responderam? Exatamente. O rapaz não obedeceu ao seu pai. O rapaz, ou podemos pôr, em vez de pôr não obedeceu, podemos pôr o rapaz desobedeceu. Portanto, a pergunta era: o rapaz obedeceu ao seu pai? E nós podemos pôr como resposta: o rapaz desobedeceu ao seu pai. Ou então, o rapaz não obedeceu ao seu pai. Está bem? Também podiam pôr: o rapaz não obedeceu. É que é exatamente a mesma coisa. Portanto, podiam responder das duas formas. Eu fiz aqui duas possíveis respostas, está bem? À mesma questão. O rapaz desobedeceu ao seu pai. O rapaz não obedeceu ao seu pai. Portanto. Ou então, se quisessem, quem podia ter respondido também da seguinte forma: não, o rapaz não obedeceu ao seu pai. Pronto, também. Portanto, todas estas formas são as formas corretas de responder à questão, está bem? Portanto, o rapaz desobedeceu ao seu pai, é uma possível resposta, e o rapaz não obedeceu ao seu pai. Portanto, são exatamente a mesma coisa. Dito de outra forma, mas exatamente a mesma coisa. Portanto, a querer dizer o mesmo. Vamos lá então passar a pergunta número 3, a resposta número 3, à pergunta número 3. O rapaz desobedeceu ao seu pai. O rapaz não obedeceu ao seu pai. Pronto. Posso apagar agora? Sim? Eu espero que tenham respondido todos corretamente. Eu acho que sim. Acho que todos responderam a estas questões. Acho que não eram muito complicadas. Não era um trabalho de casa muito difícil, pois não? Pronto. E tiveram também muito tempo, porque esta aula, esta última aula de português já dei há bastante tempo. Portanto, deu tempo de responderem e de fazerem os trabalhinhos de casa todos, espero. Portanto, a pergunta número 4 era: qual foi o valor da venda da ferradura? Então, se lembram? Qual foi o valor da venda da ferradura? É um valor irrisório agora no nosso tempo, portanto, é um valor muito, muito pequeno, não é? Também os tempos foram outros. Isto é um livro, como eu já vos disse, da 4ª classe, portanto, um livro de 1950 e
qualquer coisa, por aí, está bem? Pronto, vamos lá. Portanto, o valor que Portanto, o que nos diz o texto é que o valor que receberam da venda da ferradura foi 1 escudo e 50 centavos. Portanto, era no tempo dos escudos, não é? Ou podiam pôr assim, não é? Portanto, 1 escudo e 50 centavos. Portanto, cá temos o cifrão, não é? E era 1 escudo e 50 centavos. Portanto, era o valor na altura que a ferradura deu. O ferreiro pagou ao camponês, portanto, um escudo e 50 centavos. Portanto, era um valor muito, muito pequenino, não é? Mas naquele tempo seria um valor grande, porque deu para comprar cerejas, não é? Pronto. Portanto, o valor que receberam da venda da ferradura foi 1 escudo e 50 centavos. Ou podiam pôr só assim, em numeral, ou então por extenso. 1 escudo e 50 centavos. Vamos lá passar. Vamos lá passar para o caderno. Mesmo que tenham acertado ou que tenham posto de outra forma, podem sempre copiar a resposta que eu estou a escrever no quadro. Está bem, alunos? Pronto. Portanto, qual foi o valor da venda da ferradura? O valor que receberam da venda da ferradura foi 1 escudo e 50 centavos. Vamos lá. Portanto, era no tempo dos escudos e dos centavos, não é? Posso apagar? Sim. Portanto, a pergunta número 5, como estava o tempo nesse dia? Portanto, é muito fácil. Nós temos no texto uma série de expressões que nos dizem como é que estava o tempo nesse dia, não é? Estava frio? Não. Estava muito quente, não é? Pronto. Então vamos pôr nesse dia o tempo Portanto, podemos pôr esta resposta. Se mencionaram que o dia estava muito quente, se mencionaram de outra forma, não assim por este seguimento, não é, de resposta, também está certo. Portanto, não quer dizer que o que eu estou a escrever aqui no quadro tenha que ser obrigatoriamente esta resposta, não. Desde que não me dissessem que o dia estava frio, portanto a resposta estaria correta. Percebem, alunos? Não têm que vos cingir apenas ao que eu estou a escrever. Percebem? Estas serão as possíveis respostas, mas vocês podem pôr de outra forma, desde que digam a resposta correta, como é óbvio, está bem? Portanto, nesse dia o tempo estava muito quente, pronto, não é? Nesse dia o tempo estava muito quente.
não é? Temos lá a expressão que o sol queimava, temos a expressão que não havia uma fonte onde matar a sede. Portanto, temos muitas expressões que nos dizem que o tempo estava muito quente, não é? O rapaz estava aflito, portanto, uma série de expressões do texto que nos transmite para o clima. Nesse dia, vírgula, o tempo estava muito quente. Pronto. Agora vamos responder à pergunta número 6. Qual era a pergunta número 6? Lembram-se? O que tirava o pai do bolso? Também esta pergunta é mesmo canja, não é? Como se costuma dizer, o que tirava o pai do bolso? Como é óbvio. O pai tirava as cerejas, não é? Portanto, o que tirava o pai do bolso, o pai tirava do bolso cerejas. Muito bem. Ou o pai tirava cerejas do bolso. É a mesma coisa. Então, podiam inverter aqui a ordem. Podiam pôr cerejas aqui e depois do bolso no fim. É a mesma coisa. Agora, se responderem só cerejas, não. Porque é uma resposta incompleta. Portanto, tinham que mencionar que o pai tirava do bolso cerejas, ou o pai tirava cerejas do bolso. Não responderem só, a pergunta número 6, responderem só à frente, cerejas. Não. Tem que ser uma resposta completa. Vocês sabem isso. Os meus alunos portugueses sabem que eu gosto de respostas completas, não é? Pronto. Portanto, vamos recapitular aqui. A resposta à pergunta número 5 é: nesse dia o tempo estava muito quente. A resposta à pergunta número 6: o pai tirava do bolso cerejas. Vamos lá, então. Vamos lá passar. Vou apagando aqui a pergunta número 5, que acho que já devem ter passado. Podemos continuar com a nossa correção. Eu de baixo também posso apagar. Eu acho que já tiveram tempo de passar. Portanto, depois tínhamos a última pergunta, que era qual a moral da história? Não é? Era a pergunta número 7 que eu fiz essa pergunta. Portanto, qual a moral da história? O que é que vos parece? Vamos lá, então. Portanto, a moral da história é... O que é a moral da história? O que é que podemos dizer que é a moral da história? O que é que vos parece que é a moral da história? O que é que queremos dizer com isto? É o que podemos tirar da história. Portanto, no fundo, é o exemplo ou o ensinamento, digamos assim, que podemos tirar com esta história, com este texto. Portanto, este texto tem um fundamento. Além do pai ensinar ao filho alguma coisa, não é? Esta história pretende também ensinar e transmitir algo a quem lê, percebem? Portanto, isso será a moral da história, portanto, é tipo um resumo do que é que a história nos transmite, percebem? Portanto, a moral da história é... E neste caso, eu vou utilizar um provérbio, porque realmente esse provérbio diz tudo o que é que a história nos transmite. Portanto, vocês vão já ver.
Portanto, a moral da história é: guarda o que não presta, que encontrarás o que te é preciso. Portanto, guarda o que não presta, que encontrarás o que te é preciso. O que é que quer dizer isto? Que ao apanhar a ferradura, não é? Eles conseguiram vendê-la e conseguiram saciar a sua sede com cerejas, não é? Portanto, às vezes o que nos parece uma coisa imprestável, não é? Pode-se transformar numa coisa que vai ter uso. Portanto, é isso. Guarda o que não presta, que encontrarás o que te é preciso. É essa a moral desta história. Portanto, o pai, no fundo, teve uma visão, como têm os pais, não é? Mais além do que o filho, que era novo, era um jovem ou uma criança que não tinha tanta visão, que pela preguiça não se quis baixar, não é? E acabou depois por se baixar até muito mais vezes do que aquilo que ele queria fazer. Pronto. Portanto, a moral da história é: guarda o que não presta, que encontrarás o que te é preciso. Vamos lá então pensar. A moral da história é: guarda o que não presta, que encontrarás o que te é preciso. Vou apagar, alunos, está bem? E vamos para a última pergunta. Portanto, a pergunta número 8, que era a última que eu vos fiz, não é? De perguntas. Na tua opinião, achas que o pai deu uma lição ao seu filho? Explica porquê. O que é que vocês responderam? Acham que o pai deu uma lição ao seu filho ou não? Evidentemente que sim. O pai deu uma valente lição ao seu filho. Portanto, podíamos responder sim. Portanto, podemos responder sim. O pai deu uma lição ao seu filho e agora podemos explicar porquê, não é? Porque eu pedi que explicassem o porquê, não é? Portanto, sim, o pai deu uma lição ao seu filho porque Portanto, a resposta seria sim, o pai deu uma lição ao seu filho porque o obrigou a apanhar todas as cerejas uma a uma. Portanto, esta era uma possível resposta. Evidentemente que o pai lhe deu uma lição também de apanhar às vezes uma coisa que nos parece que não presta e que nos poderá vir a servir futuramente, não é? Que foi o caso da ferradura, que conseguiram vendê-la e ter algum dinheiro por ela, não é? E que deu depois para matar-sem a sua sede, portanto, para comprarem as cerejas, não é? Portanto, sim, o pai deu uma lição ao seu filho porque o obrigou a apanhar todas as cerejas uma a uma. Portanto, o filho recusou-se a baixar-se para apanhar a ferradura uma vez e depois teve, durante o seu percurso, durante o seu caminho, que apanhar as cerejas uma a uma. Portanto, baixou-se uma série de vezes, não é? Portanto, muitas vezes o filho teve que se baixar para apanhar as cerejas, se as queria comer, porque estava muito aflito com sede. Portanto, foi uma grande lição realmente de vida que o pai deu ao filho, não é? Muito bem. Sem falar e sem explicar nada ao filho, o exemplo explicou-lhe tudo, não é? Pronto.
Vamos lá então escrever a resposta. Resposta número 8. Sim, o pai deu uma lição ao seu filho porque o obrigou a apanhar todas as cerejas uma a uma. Portanto, aqui podiam também não pôr esta parte uma a uma, pronto, mas é facultativo. Quem quiser põe essa parte, quem não quiser apanhar todas as cerejas, portanto. Mas também uma a uma vai dar mais ênfase à resposta. Porquê? Porque podíamos ter apanhar todas as cerejas e ele apanhava-as de uma vez. Todas, não é? Portanto, seria só uma vez que ele se ia baixar. E não era isso que o pai pretendia, portanto, uma a uma. Ou seja, ele teve que se baixar várias vezes, demasiadas vezes, para que aprendesse realmente a lição. Pronto. Vamos então apagar agora. Posso? Agora, a pergunta número 9 era para completarem com palavras do texto. Eu acho que também era muito, muito fácil. Portanto, vamos lá ver a pergunta número 9. Que era para vocês completarem, certo? Portanto, eu vou escrever aqui, conforme vocês passarem para o caderno, e depois completamos no fim. Portanto, aqui tinha... Pronto. Portanto, a 9, a resposta, portanto, a frase número 9, digamos assim, não é resposta. Portanto, a frase número 9 era e aqui tínhamos que escrever alguma coisa, não é uma palavra, dirigia-se para a cidade, mais outra palavra, acompanhado do seu filho. Portanto, vamos lá pôr. Vocês já adivinharam de certeza que é. Portanto, aqui seria um camponês, dirigia-se para a cidade vizinha, não era? Vizinha, acompanhado do seu filho. Portanto, as palavras que faltavam eram camponês, vizinha e filho. A pergunta número 9, que era completa. Portanto, um camponês dirigia-se para a cidade vizinha, acompanhado do seu filho. Portanto, era só ouvirem novamente a leitura do texto. Portanto, camponês, vizinha e filho. Na resposta à questão 9. Posso apagar agora? Sim? Portanto, agora a resposta à questão número 10 também era do mesmo género, não é? Vamos lá escrever então. Portanto, a questão número 10, pelo caminho encontraram temos aqui duas palavras, portanto era ferradura aqui era ferradura e aqui era velha, não é?
Portanto, pelo caminho encontraram uma ferradura velha. Portanto, era essa a resposta que vocês tinham que pôr. Ferradura velha. Vamos lá à questão número 11. Vamos lá ver se vocês conseguem. Eu acho que conseguem ver, conseguem visualizar bem aqui esta parte. Portanto, a resposta número 10. Pelo caminho encontraram uma ferradura velha. Tinham que preencher a parte de ferradura velha. Depois, 11. O queimava. Portanto, o que é que queimava? O sol. Aqui teriam que escrever sol. O sol queimava e depois não havia uma. Aqui teria que ser fonte onde pudessem matar a sede. Portanto, na resposta à questão número 11, seriam sol, fonte e sede. E a resposta à questão número 10 seria ferradura velha. Vamos lá então. Portanto, resposta à questão número 11, o sol queimava. Não havia uma fonte onde pudessem matar a sede. Portanto, sol, fonte, sede. Vamos lá passar então. Posso apagar? Sim. Vocês já tinham passado. Era só completar, não é? Portanto, vamos lá, para acabar. Portanto, vamos agora para a questão número 12. O que é que eu pedia na questão número 12? Encontra 2 adjetivos no texto. Vocês encontraram? Pronto. Eu encontrei, por exemplo, o adjetivo velha e o adjetivo aflito. Pronto. O que é que são adjetivos? Os adjetivos classificam os nomes ou os substantivos, muito bem. Portanto, atribuem qualidades ou defeitos, ou portanto, dizem-nos, explicam-nos como é que é alguma coisa, não é? Portanto, velha refere-se à ferradura e aflito referia-se ao rapaz, certo? Portanto, eu encontrei velha e aflito. Portanto, aqui encontra 2 adjetivos no texto. Vocês também podiam ter posto outros, porque existem muito mais adjetivos, está bem? Pronto. E depois a seguir, a questão número 13, que é que pedia? Desses adjetivos, diz os seus sinónimos. O que são sinónimos? São palavras que querem dizer o mesmo, exatamente. Pronto. Portanto, os sinónimos que nós temos aqui, quais são? Portanto, o sinónimo de velha. Podemos dizer idosa, não é? E o sinónimo de aflito, podemos dizer desesperado. Portanto, serão estes, mas podiam ter posto outros, está bem? Não tinham que obrigatoriamente escrever velha e aflito, está bem? Podiam ter escolhido outros adjetivos. Portanto, os adjetivos atribuem qualidades ou características ou defeitos, portanto, aos nomes.
assim. Portanto, velha e aflito. E aqui, portanto, o sinónimo seria idosa e desesperado. E agora, se eu perguntasse os antónimos destas duas palavras, vai ser esse o trabalho de casa. Portanto, TPC, escrever os antónimos. Vocês têm que saber o que é que são os antónimos dos adjetivos velha e aflito. Portanto, o vosso trabalhinho de casa, o TPC, será escrever os antónimos dos adjetivos velha e aflito. Portanto, da resposta número 12. Está bem? Será esse o vosso trabalho de casa. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham uma boa semana e com muita saúde e com muito cuidado sempre, já sabem. Beijinho muito grande, até à próxima aula de português. Tudo de bom para vocês. Beijinho grande.